Nós estamos em um estudo de um livro tão significativo e importante, que é o livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, quando este foi levado cativo por pregar a palavra de Deus na época do imperador de Roma, Domiciano, que manda levar o apóstolo João para uma prisão que ficava no mar Egeu, chamado Patmos. Lá Deus revela para ele a revelação, o descortinar dos acontecimentos escatológicos, e ele nos presenteia com um livro tão extraordinário que é o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro de tragédias, como muitos querem colocar, mas é um livro de revelação. E que nesta revelação tem acontecimentos terríveis, como o julgamento de Deus para a humanidade. No capítulo anterior que nós estudamos semana passada, João se depara diante do trono de Deus e percebe que havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e ninguém podia abrir esse livro, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. João fica desesperado, João chora, e ele recebe o consolo de um dos anciãos que diz: não chore, João, eis aí o Cordeiro, ele é digno de desatar os selos e abrir o livro. E no capítulo de número 6, nós iremos estudar sobre a abertura desses selos. Nós iremos estudar o que acontece com cada selo desse que é aberto. É claro que o capítulo de número 6 não trata do 7º selo, trata até o 6º selo. O 7º selo é tratado já no capítulo 8. Mas o capítulo 6 de Apocalipse, ele é muito significativo, porque aqui começa a grande tribulação. A grande tribulação é um período de aflição que virá sobre a humanidade sem precedente. Nós, pela palavra, acreditamos no pré-tribulacionismo. Significa dizer isto, que nós acreditamos, com base nas Escrituras, que o Senhor buscará, arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Existe o pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Existem correntes teológicas que acreditam que Jesus virá no meio da grande tribulação. Haja visto que a tribulação é dividida em 2 etapas, que nós vamos falar aqui hoje. Já tem aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação e Jesus virá depois da grande tribulação. Isso não tem base bíblica, porque a base que temos nas Escrituras é que a grande tribulação é para castigar o ímpio, é para tratar aqueles que não ouviram a palavra de Deus. O arrebatamento é exatamente o rapto de Deus para aqueles que estão preparados e não irão passar pelo julgamento que virá sobre a terra. Para que você entenda de forma bem didática como vai se desenrolar este calendário escatológico,
após o arrebatamento da igreja, que o Senhor virá para buscar. Inclusive, há uma corrente doutrinária dizendo que esse arrebatamento não é mais como nós ensinávamos, e a gente precisa estar atento para esses ensinamentos falsos que estão surgindo por aí, porque tem gente dizendo que o arrebatamento é só quando Cristo vem ao crente através da morte, mas não é isso que Paulo diz em Tessalonicenses. Paulo diz na carta à igreja em Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que tiverem vivos serão transformados. Então, entre uma doutrina falsificada e a palavra, fique com a palavra e conheça a palavra, para que você saiba destrinchar, discernir o que é Bíblia do que é a axologia de gente que perdeu o rumo daquilo que é a palavra de Deus. Então o arrebatamento será a vinda de Cristo. Quando Cristo vier para buscar a igreja, ele virá em duas fases. Essa segunda vinda de Cristo terá duas fases. Na primeira fase, ele vem de forma invisível, não pisa na terra, ele vai ficar nos ares, e o Espírito Santo vai reunir os eleitos, os salvos, a noiva, e vai levar essa noiva até os ares, a presença do Senhor. Lá nos ares será estabelecido o tribunal de Cristo, que é para a recompensa dos salvos. Não confunda com trono branco, que é o julgamento do ímpio. A primeira fase ele vem invisível. Na segunda fase, ele vem visível, e ele não vai pisar nas nuvens, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias descreve detalhadamente. E lá, ele vem com a igreja. Na primeira fase, ele vem para buscar a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja para salvar Israel no vale do Armagedon. Quando aconteceu o arrebatamento, concomitantemente, na terra, desencadeia a grande tribulação. Essa grande tribulação é dividida em dois períodos. Conforme o livro de Daniel, a grande tribulação, ela tem a duração de 1 semana de anos, ou seja, 7 anos dura a grande tribulação. Então essa grande tribulação, ela será dividida em duas fases, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nos 3 primeiros anos e meio, terá uma falsa paz, e o anticristo que governará o mundo a partir da grande tribulação, do arrebatamento da igreja, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra, junto com a besta, o falso profeta, e eles vão dominar o mundo. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não reina, o anticristo não governa, o anticristo não manda. O que está na terra é o espírito do anticristo, que já está preparando o terreno para a vinda do anticristo. E a gente precisa estar atento a estes sinais. Nos 3 anos restantes e meio da grande tribulação, aí, meu irmão, você vai ver coisas aqui a partir desta noite que você jamais pensou que aconteceria, para quem desconhece as Escrituras. Então o capítulo 6 é como se fosse o início. Aqui nós estamos no período mais leve, quando os 6 selos é aberto. Agora, quando começar as taças, e quando começar, porque aqui está os cavalos, a gente vai falar esta noite do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. O que você vai ver aqui já é de arrepiar, mas não se compara às taças que virão por aí.
que Deus derramará sobre a humanidade como juízo. Por isso que eu coloco aí, quem vai escapar? Porque eu dou o tema do texto pelo último versículo. O último versículo do capítulo 6 diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem? E aí eu coloco para a gente refletir: quem consegue escapar da ira de Deus? Quem conseguirá escapar do julgamento que Deus enviará para a humanidade inteira? Olhem para mim e prestem atenção. A pandemia serviu como um anúncio de como será o julgamento de Deus. Não é como é, não, é só o anúncio. E eu vou te dizer por quê. Na pandemia não tinha para onde ninguém correr. Por quê? Porque quando houve catástrofes no mundo, os ricos da terra tinham os lugares para ir. A pessoa pegava o jatinho aqui e ia para as Maldivas, e ia para a Europa, e ia para os Estados Unidos. A pandemia foi um sinal de como vai ser o ajuste de Deus. Porque na pandemia, quem tinha dinheiro não tinha como ir para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos morreu mais gente do que aqui. Não tinha como pegar o jatinho e ir para a Europa, porque na Europa morreu mais gente do que aqui. Ou seja, ele tinha que ficar. Quando Deus derramar a sua ira sobre a humanidade, não tem para onde o homem correr. Não tem para onde correr. E você vai ver aqui hoje que eles tentaram correr e não conseguiram, pediram para morrer. Tal era o desespero diante do julgamento de Deus. Então eu não quero que você perca o que será ensinado esta noite, para que você seja advertido pela palavra. Você que está pensando em viver sua vida, pense bem. Você que está vivendo a vida cristã, pense bem com as tentações que o diabo está te propondo para te levar de volta para o mundo. Porque desse julgamento ninguém escapa. Quem pode escapar? Aí no final eu vou lhe dizer como escapar deste dia de ira. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que aqui é o início de um julgamento. E este julgamento tem acontecimentos sem precedentes. Sem precedentes. O capítulo 6 vai nos mostrar coisas sem precedentes na história da humanidade. E olhe que a humanidade já teve 2 guerras mundiais. A humanidade já teve mais de 950 guerras. A humanidade já teve terremotos, maremotos, tsunamis. A humanidade já teve pestes, pandemias, endemias. Mas nada comparado ao julgamento que Deus vai enviar para a humanidade. Sem precedente. Começa com um tempo de angústia, como nunca houve na terra. 2, um tempo de perplexidade. Ou seja, essa palavra perplexidade, no original quer dizer um beco sem saída. Ninguém encontrará meio para escapar. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem a quem apelar, não tem a quem apelar. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das sem ondas. saída. Olhe para mim, irmãos, hoje eu estava preparando esse estudo e pensando, imagina quando a ira de Deus descer sobre a humanidade. Terremoto, estrela caindo do céu em tudo quanto é lugar, fome como nunca houve, desespero como nunca houve,
assassinatos como nunca houve, e as pessoas correndo desesperadas pelas ruas, dizendo: eu tenho que me livrar disso aqui, eu tenho que sair disso aqui, e não tem para onde ir. Se ele pegar o avião e for para o primeiro mundo está sendo julgado. Se ele for para o deserto, o deserto também está sendo julgado. Se ele for para o interior está sendo julgado. Não tem para onde ir, porque é um tempo de perplexidade, é um tempo do beco sem saída. É Deus dizendo: agora chegou minha vez de julgar a humanidade. Como escapar disso? Porque isso aqui está escrito na palavra. E Jesus disse para Jeremias: você está vendo o que, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse para ele: está vendo bem, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Isso aqui não é uma história que alguém te contou, não. Isso aqui não é um livro de ficção. Aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo: o julgamento virá. Como escapar dele? Como escapar? Precisamos entender que após o arrebatamento, como disse, o julgamento de Deus sobre a humanidade acontecerá após Cristo arrebatar a igreja. Eu preciso ler os textos, observar os textos com vocês. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando ele está dizendo nem todos dormiremos, está dizendo nem todos passaremos pelo crivo da morte. Aqui está falando de um rapto que acontecerá em um dia inesperado, que ninguém sabe que dia é esse, mas a gente sabe que vai acontecer. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos os que dormem. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não iremos primeiro, porque no toque da trombeta haverá um mistério, e você precisa entender esse mistério. Quando o toque da trombeta soar e Jesus vir buscar a igreja, quem morreu em Cristo ressuscita, e quem está vivo recebe corpo glorioso e se encontra com o Senhor nos ares. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. As mensagens do arrebatamento sumiram dos púlpitos das igrejas. O maior almejo dos irmãos, alguns anos atrás, era com o arrebatamento. Mas o materialismo, o hedonismo, o humanismo entrou nas igrejas, e as mensagens que fazem efeito hoje é a mensagem da prosperidade, é a mensagem da bênção, é a mensagem do triunfo. Mas a palavra não mudou. Quem mudou foi os homens. Jesus virá para buscar a sua igreja, e quem não tiver preparado vai ficar. Vai ficar. E aí chegar em casa, você lê o restante dos versículos. Paulo chega e mostra como vai ser esse mistério. Quem estiver vivo vai receber uma metamorfose de Deus, um milagre de Deus. O corpo corruptível, Paulo chega a dizer, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Tragada foi a morte, e agora nós estaremos para sempre com o Senhor dos céus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência. Olha a palavra que nos dá respaldo entre tantas outras. Como você guardou a palavra da minha paciência. Sabe o que é isso? Como você foi fiel a mim. Como você obedeceu a minha palavra. Como você me serviu. Eu vou julgar o mundo, mas no seu caso não. O que é que diz?
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quem tiver com o nome escrito no livro da vida está preparado para ser livre deste julgamento. Então é o início do julgamento. Vamos começar e vamos entender. O que é grande tribulação, pastor? É a ira de Deus sobre os ímpios. Esse é um tempo de Deus punir com severidade a humanidade rebelde. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Haverá grande aflição, como nunca houve. Isso é grande tribulação. Quem pensa que está sofrendo, faça de tudo para não ir para a grande tribulação, meu irmão. Porque sofrimento de verdade vai passar quem ficar e estiver na terra quando a ira de Deus for derramada sobre ela. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A gente vai falar mais desse texto, porque tem uma pergunta que faz quando a gente estuda sobre a grande tribulação: pastor, haverá salvação na grande tribulação? Haverá pessoas que vai conseguir se salvar durante a grande tribulação? Se o Espírito não vai estar mais aqui? Se a dispensação da graça já encerrou? Se não vai ter mais igreja? Se não vai ter mais pregador? Aliás, haverá pregador. Haverá pregador na grande tribulação. Não haverá igreja para pregar, mas haverá 2 pregadores extraordinários e haverá 144 mil pregadores auxiliares. Porque esse Deus que nós pregamos, Ele é amor, mas Ele é justiça. Mas mesmo quando Ele estabelece juízo, Ele ainda dá a porta para quem quiser escapar. E mais na frente a gente vai falar sobre isso. Será em 2 etapas, como eu falei: 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, julgamento como nunca houve. Agora, do capítulo 6 ao 10, é só uma prévia. A gente vai estudar aqui 6, 7, 8, 9 e 10. É uma prévia. É uma prévia. Agora, meu irmão, tribulação mesmo é do capítulo 11 em diante. Então você vai ver hoje aqui o que é a prévia da ira de Deus sobre o rebelde. Isaías 34, 11. Achou? Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Cordel de confusão. Vamos para frente. O governo do anticristo governará o mundo num período da grande tribulação. Haverá uma única religião, haverá uma única moeda, e se você for estudioso, atento, porque o TikTok da vida não está deixando essa garotada estudar, prestar atenção nas informações, que todo mundo hoje só quer desenrola, vai fazer a dancinha. Hoje está uma febre que as pessoas as pessoas estão ficando doentes. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Hoje, alguém diz assim: pastor, qual é um dos maiores causadores de ansiedade hoje no mundo? Rede social, internet. Não é só rede social não, porque tem gente viciada em jogo, tem gente que deixou de viver por causa de um jogo. Agora tem gente que não consegue sair do quarto por causa de um Free Fire. Tem gente que não consegue estudar por causa de uma rede social, não consegue assistir um jornal.
Haja visto que até para assistir jornal hoje em dia está complicado, porque a maioria dos jornais é contaminado, já não passa mais a verdade, passa a visão do jornalista. Coisa está complicada. Você tem que selecionar agora aonde você encontra pelo menos um pouquinho de verdade para parar, para ter uma informação. Mas quem está informado já está percebendo: o governo do anticristo está sendo montado. Tudo está sendo preparado para uma única moeda, para uma única religião. O ecumenismo é o preparo para essa única religião, e eles estão assim: nós vamos encurralar a igreja. O propósito do mundo é esse: nós vamos encurralar a igreja, nós vamos perseguir a igreja. O que eles não sabem é que a gente está se preparando para mudar de país. Olhe para o seu irmão e diga: quem tem dupla cidadania não se preocupa com as armações de quem é da terra, porque quando não der mais para a noiva morar na terra, o toque da trombeta virá e ela adentrará as mansões celestiais. Enquanto nós estivermos aqui, nós não somos povinho. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai influenciar, a gente vai formar menina para ser juíza, a gente vai formar menino para ser promotor. Enquanto estiver aqui, a gente vai eleger vereador para brigar, para fazer lei, apoiando a palavra. A gente vai eleger prefeito, a gente vai eleger deputado. Enquanto a gente estiver aqui, a gente trabalha, a gente constrói casa, a gente se forma, mas a gente não pode perder a visão do céu. É para lá que a gente vai. Então olha para o teu irmão e diga: enquanto a gente não vai, a gente marca território. A gente não é povinho não, nós somos o povo de Deus. Aonde tiver um espaço, a igreja tem que entrar, a igreja tem que ocupar, a igreja tem que fazer a diferença. O que a igreja não pode é perder a visão do céu. A igreja não pode perder a visão do céu. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui está falando da metade da grande tribulação. Vamos lá, vamos começar a abrir o selo, porque até agora foi só uma introdução para preparar seu coração. Porque quem tem problema de pressão alta tem que ir devagarzinho para não morrer. Então se ajeite e fique ligado. Primeiro selo. Quem é que abre o primeiro selo? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, que morreu. Ele quebra o primeiro selo. Pá! Quando ele quebra o primeiro selo, o texto diz que sai um cavalo branco e um cavaleiro. Esse capítulo aqui, um bocado de gente faz a maior confusão. Por causa do cavalo branco, aí um bocado de gente associa esse cavalo branco aqui a Jesus. Então, para um bocado de gente, o primeiro selo está falando de Jesus. Não, o primeiro selo não está falando de Jesus. O primeiro selo está falando do anticristo. E eu vou te explicar por quê. Esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque Cristo é quem abre o selo. Cristo quebra o selo, sai o cavalo com o cavaleiro. Não pode ser ele. 2, é o enganador. O anticristo é a grande imitação produzida por Satanás. Para você ter ideia, o engano é tão bem feito que até os judeus vão se enganar com o anticristo. Os judeus serão enganados por ele e vai fazer um acordo. Quando chegar na metade dos 7 anos, os judeus vão perceber que o anticristo não é o Cristo. Porque ele vai entrar no templo, vai profanar o templo, e os judeus vão romper com ele. É aí aonde vem Jesus no final da grande tribulação com a igreja, porque o mundo todo vai se reunir para destruir Israel no vale do Armagedon, o vale de Megido. Inclusive, eu tive em Israel e já olhei o vale do Armagedon 2 vezes, e é surreal você entender o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar na segunda fase para salvar Israel, o sangue
vai estar dando no freio dos animais. Irmãos, o vale do Armagedon é grande. Você imagina o tamanho da batalha. Você imagina o tamanho da carnificina. Quem acompanha os acontecimentos escatológicos, o Mar Morto está secando. E é pelo Mar Morto que vai entrar muitos exércitos para invadir Israel. Já está havendo movimentações na ONU. Já está havendo movimentações nos parlamentos. Hoje já se fala em um governo mundial abertamente. E enquanto o mundo está se preparando para receber o anticristo, a igreja está se preparando para encontrar com Cristo. Então esse cavalo branco aqui, esse cavaleiro aqui não é Jesus, é o enganador. Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Aqui está falando do engano do anticristo com Israel, e depois ele vai mostrar as caras. Olhe para mim, irmãos. Essa é a época de maior engano. Quem não tiver discernimento vai ser enganado na maior facilidade. Olhe para mim que eu vou repetir. Essa época que estamos vivendo é a época do engano como nunca houve. Quem não tiver discernimento vai ser enganado. O próprio Israel, a nação eleita. Claro que hoje a nação eleita é a igreja, porque o jambuzeiro original deu problema e agora Deus pegou a igreja e enxertou. Mas o próprio Israel vai acreditar na falácia do anticristo. O espírito do anticristo já está em ação. O anticristo só vai governar quando a igreja subir, mas ele já está agindo. Olha o que disse Paulo em 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Presta atenção. Vai devagar, missionária. Vai devagar. E não vos movais facilmente do vosso entendimento. E nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo. Aí está se referindo ao anticristo. E que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora volta para o 2. Olha o que diz o 2. Ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis. Isso aqui é um conselho para a igreja. Cuidado. O engano está aí. Os falsos profetas estão aí. O espírito do anticristo está aí, tentando tirar você do foco, querendo enganar, querendo minar, querendo turbar. Mas nessa noite você veio receber o alimento não falsificado da palavra, que te dá estrutura. Vamos para o segundo cavalo, segundo selo. Aí o cordeiro quebra o segundo selo. O que é que aparece, pastor? Um cavalo vermelho. Começa com paz e depois ele revela quem é. O anticristo vai aparecer como se fosse o salvador do mundo. Vai pegar o mundo em uma catástrofe. Muitas situações complicadas no arrebatamento. Porque se o piloto, o copiloto for crente, vai ser arrebatado. Se o motorista de ônibus for crente, vai ser arrebatado.
Significa dizer que vai ser um dia de muita agonia. Não vai ser um dia só de alegria. Imagina uma mãe ver seu filho sumir. Vai ter muita casa. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui, ninguém vai querer ficar por causa da casa. Vai deixar a casa numa boa, sim ou não, irmãos? Alguém aqui vai brigar pela casa? Levanta a mão aí para eu ver. Cadê? Cadê? Tem uma irmãzinha ali que vai brigar pela casa. E ela levantou a mão numa convicção, meus irmãos. Mas igual uma irmãzinha que ela morava numa casa velha o tempo todo. Aí conseguiu construir uma casa boa. Passou anos construindo. Aí me chamou para o dia da inauguração para eu orar. Aí quando eu cheguei lá, na hora de orar, eu disse: meus irmãos, Jesus pode vir essa noite. Aí a irmã olhou e disse: é brincadeira, né, pastor? É brincadeira uma coisa dessa, né? Sofri tanto. Eu digo: meu irmão, mas se Jesus voltar, para onde a senhora vai é melhor do que aqui. Fica tranquilo. Mas o anticristo vai aparecer com uma falsa paz. Olhe para mim, irmãos. Satanás vai aparecer com uma proposta social, socioeconômica. E eu descobri que se muitos crentes, Jesus não tiver misericórdia, é enganado numa facilidade. Na pandemia eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: se o anticristo aparecer agora dizendo que descobre aí um remédio para curar a vacina, para curar o Covid, e as pessoas têm que tomar e negar a fé, quantos crentes tomaria sem nem pensar duas vezes? Porque a gente está com foco na terra, a gente está com medo de morrer, mas na verdade a gente tem que ter medo de ir para o inferno. Olhe para o seu irmão e diga: não tenha medo de morrer, tenha medo de ir para o inferno. Eu vou falar uma coisinha aqui para os irmãos. Se você está com Jesus, está preparado, o Covid, ou um acidente, ou qualquer outra doença te levar, você acorda onde, irmão? Na eternidade. Vinde bendito do meu Pai, o céu é seu. Você perdeu o quê? Você perdeu o quê? Um bocado de gente vai chorar aqui por você na terra. Uns choram um dia só, no outro dia já esqueceu. Uns choram uma semana, outros choram um mês. As viúvas choram ali 3 meses, já casa de novo. Os viuvinhos é mais rápido ainda, 2 meses. E tá... a vida continua. Os filhos daqui a pouco dizem: meu pai foi um bom homem. Já foi o velhinho. Sim ou não, irmãos? Tem uns que choram mais um pouquinho, mas daqui a pouco a vida continua. E pegue na mão do seu irmão e diga: está certo, a vida tem que continuar. Olhe para o seu irmãozinho e diga: se você morrer, meu irmãozinho, a minha vida vai continuar. Aleluia, glória a Deus. Já disse para minha mulher, eu digo: se eu morrer primeiro, fique em paz. Porque se você morrer, eu estarei em paz. Agora presta atenção. Sabe qual é o medo que o ser humano tem que ter? É de ir para o inferno. Porque se você morrer aqui, você está nas mansões celestiais. Você está com Cristo, está com o céu. Agora, meu irmão, você pode ser milionário aqui. Se você não tiver Jesus, você morre e chega no inferno. Adiantou o quê? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu vi no Covid as pessoas tão preocupadas em não perder a vida e se descuidando da vida espiritual. Como é fácil o anticristo enganar. Imagina uma catástrofe, aparece um homem, a Record fez uma minissérie sobre o anticristo.
muito interessante. Claro que quando você vai estudar, você vai assistir uma dramaturgia, você tem que entender que ali não é teologia. Ali tem, a dramaturgia tem que ter algumas coisas para poder complementar, mas o cerne da questão está mantida. Inclusive está passando ainda uma série que aparece o anticristo, parece que bota o nome de Ricardo, não é Ricardo? O nome do cara? Parece que é Ricardo. É Ricardo. Será? Então o anticristo, ele vai chegar como um cara super poderoso. Olhe para mim, você está sofrendo, Deus não lhe deu o que você quer, aparece um anticristo e aparentemente lhe dá o que você quer. Você fica com Jesus ou vai com o anticristo? Quem não tiver, irmãos, ó, conhecimento da palavra, vai ficar no meio do caminho. O cavalo tem cor vermelha, e o vermelho é associado a terror e morte. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse 17, 3. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. A cor vermelha no Apocalipse, ela tipifica, ela está associada a terror e a morte. O cavalo vermelho retrata a carnificina desenfreada que vai acontecer na grande tribulação. Para você ter ideia, a ordem era essa. Acompanhe comigo o versículo 4. Saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi lhe dado o poder que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Essas guerras aqui são tremendas e seguidas de vingança e peste. Tirar a paz da terra. Essa é a missão do cavalo vermelho: tirar a paz da terra. E viver em um lugar que não tem paz é igual a não ter vida. Viver em um lugar que não tem paz é como viver sem não tivesse vida. Isso se dará a rejeição ao príncipe da paz. Vamos pular Isaías e vamos para Lucas 19, 42. Dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Terceiro selo, cavalo preto. Então, cavalo branco, anticristo, engano, mentira. Segundo cavalo, cavalo vermelho, morte, guerra, tirar a paz. Terceiro cavalo, cavalo preto. E o que é o cavalo preto, pastor? Fome. A cor preta na Bíblia está associada com frequência à fome. Lamentações capítulo 5, versículo 10. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. A fome e a guerra sempre andam juntas. E a escassez eleva o preço e traz racionamento. A escassez faz o preço aumentar e leva ao racionamento de você não poder comprar. Eu vou voltar à pandemia, porque a pandemia é didática para ensinar algumas coisas. Todo mundo aqui já ouviu, e a gente vai ensinar, que durante a grande tribulação as pessoas só vão poder comprar, vender, se tiver a marca da besta.
Irmãos, eu era adolescente e eu pregava sobre isso e eu via a gente debochando da cara da gente. Como? Uma pessoa com dinheiro não vai comprar. Aí veio agora a pandemia. Irmãos, no meio da pandemia ali, quando liberou viajar, eu fiz uma viagem com minha família. Quando eu cheguei em um lugar, a pessoa disse assim: cartão de vacina. Pronto, eu estava com cartão. E eu olhei na porta do restaurante, dezenas de pessoas, com dinheiro na mão, com cartão, mas não podia entrar no restaurante para Eu vi família que chegou no hotel, cadê o cartão? Não tomei nenhuma dose, mas eu fiz a reserva. A gente devolve para você, senhor, mas aqui você não entra. Nós estamos falando de uma pandemia. Imagine quando o anticristo sentar no trono. E tem um detalhe, olhe para mim. Eu conheço gente que não tomou uma dose, burlava ali, não ia para hotel. Por exemplo, eu conheci um bocado de gente que não tomou a dose e ele fazia o quê? Ele não ia para hotel, ele locava uma casa, ele ia para a casa de alguém, porque para o hotel não podia entrar. Agora olha para mim, irmão, na grande tribulação não tem isso. Não. E tem mais. Quem recebeu o sinal ou na testa ou na palma da mão, acabou, esqueça, não tem jeito para você, não tem salvação para você. Você pode fazer o que for, não tem salvação. Pastor, eu brinquei de ser crente, Jesus voltou, eu fiquei. E aí eu quero ser salvo. Você não vai poder receber o sinal da besta. Sim, mas para não receber o sinal da besta, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto. É o preço para quem quiser ser salvo depois do arrebatamento. E não é martíriozinho, nega Jesus, matar não, é nega Jesus, arranca uma unha, nega Jesus, arranca o nariz fora, nega Jesus, arranca o olho fora. Olha para o seu irmãozinho e diga: não é melhor ficar fiel agora? Não é melhor? A fome, como nunca houve, a grande tribulação, um homem terá que trabalhar o dia inteiro só para ter o alimento para si e não para a família. Atentou para isso aqui? Na grande tribulação, quando você vê ali uma medida e tal, ali quer dizer que na grande tribulação o homem terá que trabalhar o dia inteiro só para o pão dele. Não é um homem trabalhar para sustentar sua família, porque o preço, a inflação, a carestia vai estar tão grande que o dia de trabalho é para ele ter o pão dele, é para ele ter a comidinha dele. E os filhos não tem não, e a mulher tem que trabalhar também. Todo mundo tem que trabalhar o dia inteiro pelo pão, não é pelo salário. O domínio pela fome. O anticristo controla a economia ao prometer alimento à multidão faminta, porque a melhor forma de dominar uma pessoa é pelo estômago. Eu crio uma calamidade, você depende do que eu tenho, e eu te domino porque eu te dou só o suficiente. Essa ideia maligna do socialismo, do comunismo, é a ideia maligna que o anticristo vai usar para poder dominar o mundo. Eu te dou a comida e você fica debaixo do meu jugo. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém compra nem vende. Agora vamos para o quarto selo. Tem outro. Cavalo amarelo.
O que é esse cavalo amarelo, pastor? Morte. Um dos horrores da grande tribulação será a terrível trilha da morte. Jó, capítulo 18, versículo 14. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Mas a Bíblia diz que o cavalo amarelo não vem só com morte, ele vem com morte, mas atrás da morte vem o inferno. Está escrito aí, versículo 7, versículo 8. E havendo aberto o sétimo selo, versículo 8. E olhei, e o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E o que significa isso, pastor? O inferno é o guardião das almas dos homens sem Deus, que aguardam a ressurreição. A morte ceifa o corpo, o inferno ceifa a alma. Lucas capítulo 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos. Essa palavra Hades é inferno. Hades, Geena, Tártaro, é palavras grega e hebraica que se refere ao inferno. Se alguém disse a você que o inferno não existe, te enganou. Está na Bíblia. Olha o que diz Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E a morte e o inferno tiveram que devolver os mortos que nela havia. Agora olha Marcos 9, 44. Onde o seu bico não morre e o fogo nunca se onde o seu eu quero saber como é o inferno, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Quem quer ir para lá? Levanta a mão. O irmãozinho ali. Lamento, meu irmão, lamento. É ruim, é ruim. Lá é ruim, lá é ruim, lá não é bom. O cavalo amarelo, uma escalada de guerra, fome, morte, praga, enfermidade, feras perigosas. Este julgamento será tão terrível que a quarta parte da raça humana será morta. A quarta parte da raça humana será morta, como nunca houve. Vamos andando. O quinto selo. O que é o quinto selo, pastor? Os mártires. Aqui eu volto para o início do estudo, que eu disse que explicaria aqui no final. Esse quinto selo, que é os mártires que estão debaixo do altar, revela que suas vidas foram entregues de modo sacrificial para a glória de Deus. Olhe para mim. Tem muita gente brincou de crente, não quis ouvir a palavra, foi viver sua vida, mas quando o toque da trombeta soou que ele ficou, ele diz, eu não vou para o inferno. Não, eu não vou para o inferno. Mas aí o anticristo chegou e disse, mas se você quiser ir para o céu, a gente vai matar você aos pouquinhos, eu morro. É esse aqui. Quando o quinto selo é aberto, olhe para mim, irmão, que isso aqui é tremendo. João vê que debaixo do altar tem um bocado de alma gritando. João vê que debaixo do altar tem um bocado de alma gritando. E eu queria que você acompanhasse o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra. Aí tem gente que pensa que aqui é as pessoas que foram martirizadas ao longo da história. Não, aqui está fazendo referência aos que foram martirizados na grande tribulação. Porque os que foram martirizados ao longo da história estão com Cristo, estão no paraíso. Mas aqueles estão debaixo do altar. Agora olha o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Olhem para mim, irmãos, isso aqui, você tem que visualizar essa cena.
no céu, João viu por antecedência, quando o quinto selo abriu, tinha um bocado de gente debaixo do altar, pedindo para Deus se vingar de quem tinha martirizado eles, mas eles estavam salvos. O anjo pegou e disse: tome sua veste branca e bote, ou seja, você está salvo, mas eu não posso resolver seu problema agora, porque a grande tribulação ainda não acabou. Ainda tem uns que, por amor ao evangelho, ainda vai chegar aqui ao mesmo lugar que você está. Se tu não se converter vendo essas verdades, se tu não arrumar tua vida ouvindo essas verdades, ninguém mais vai poder converter você. Preste atenção nisso aqui. Os que não se renderam ao anticristo e agora foram salvos na grande tribulação e não aceitaram a marca da besta. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Degolados. Estavam lá. Quem quiser ir para o céu, esteja preparado para enfrentar adversidades. Mas nenhuma adversidade se compara o que quem passará pela grande tribulação vai ter que encarar. Eles estavam querendo vingança até quando? Aqui o tempo da graça acabou. É porque tem gente falando de um Deus de amor, porque ele está vivendo no tempo da graça, mas o tempo da graça vai acabar. No dia que o arrebatamento acontecer, a dispensação da graça acaba. Agora começa o juízo. Não é uma vingança pessoal, mas é que a justiça de Deus seja feita. Enquanto o céu clama por vingança, a terra clama por esconderijo. Porque esse finalzinho do estudo aqui é terrível, ele é macabro, porque ele mostra duas cenas. É como se Deus descortinasse o céu e chegasse para João e mostrasse duas cenas, uma acontecendo no céu e outra acontecendo na terra. No céu, as almas dos que foram martirizados debaixo do altar, pedindo ao Senhor vingança. Quando João olha para o outro lado, está os homens da terra correndo, dizendo: se escondam nas cavernas, para se escapar da ira que está sobre nós. Vamos para o sexto selo. O sexto selo, o nome dele é catástrofes. Versículo de número 12, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei um grande terremoto na terra. Irmãos, olhem para mim e prestem atenção, já vou encerrar. Não é terremoto que já deu até hoje, não. É terremoto que a escala Richter não consegue calcular. O primeiro dos 3 grandes terremotos, não vai dar para ler aqui, mas o Apocalipse fala de 3 terremotos gigantes. A gente mora em um país maravilhoso. A gente não precisa se esconder, sair para a rua quando a terra treme. Mas quem já viveu aqui isso em outro país, não é fácil. Você vê a casa tremer e você tem que sair para a rua. A Bíblia diz que esse terremoto será assustador quando o sexto selo for aberto. Mas o pior não é isso. O pior é que a Bíblia diz que o céu vai ficar negro. O céu vai escurecer. O céu não, o sol.
o sol vai escurecer. Está na Bíblia. Olha aí, Apocalipse 6, versículo 12. E houve um grande terremoto, e o sol se tornou-se negro como um saco de silício. No capítulo 6, o sol fica negro, e a lua fica em sangue. Está escrito aí, e a lua tornou-se em sangue. Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está aí, profecia de Joel. João vendo na frente dele, o sol e a lua ambos se tornarão negros como um saco de silício. Era um pano grosseiro, mas a Bíblia diz mais, versículo 13, e as estrelas vai cair do céu na terra. Não dá tempo para a gente estudar aqui, porque para estudar isso aqui dá para ir longe. O estrago e a cena. Cara, acordar, o sol não brilha, a lua está em sangue, e estrela caindo e pipocando para tudo quanto é lugar. Calcule o desastre, calcule o desespero. É o que a Bíblia chama de tempo da angústia de Jacó. Esse texto já leu, não foi? Isaías 34, 4. Não leia aí, por favor. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Cena capaz de assustar até os mais corajosos. Vamos caminhando. Não tem como se esconder. Não tem onde se esconder. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Todo mundo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 14. Vamos pular logo para o 15. Quando eu disser já, você lê, tá bom? E marca aí. Para você ver os valentão da terra, como é que estão eles nesse dia. Tudo poderoso, grandão, machão, inimigo de Cristo, da cruz. Mas quando o juízo chegar, olha como é que eles vão estar. 1, 2, 3 já. Os reis da terra. E os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Todo mundo buscando um pedaço de caverna, de buraco para poder se esconder. Porque 7 fenômenos vai acontecer de vez. Na terra, no sol, na lua, nas estrelas, no céu, na montanha, nas ilhas. Porque a natureza obedece à voz do comando do Cordeiro. O desespero é total. Agora, olha o 16. Olha o 16. O 16 é profundo. 1, 2, 3 já. Diziam aos montes e os rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Caia sobre nós. O dia da ira. Eles buscarão, mas não acharão. Oséias, capítulo 10, versículo 8. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. A profecia de Oséias se cumprindo em Apocalipse 6, 16. Montes, caiam sobre nós, montes, que eu não tenho condição de olhar para a face de quem está sentado no trono. Sabe por quê? Está em pecado, porque o crente fiel é a maior vitória para ele, olhar para a face do Cordeiro. Só tem um jeito para você escapar.
Só tem um jeito para você escapar, para eu escapar. Só tem um jeito para o homem escapar. Primeiro, se acerte com o cordeiro antes da ira dele chegar. Pegue na mão de alguém e diga: se acerte com o cordeiro antes da ira dele chegar. Guarde a palavra para não fracassar e perder a sua salvação. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, 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 aleluia. Se acerte, ainda dá tempo. Se acerte, ainda dá tempo. Se reconcilie, ainda dá tempo. Busque a Cristo, ainda dá tempo. Busque a palavra, ainda dá tempo. Pastor, eu já conheço Jesus. Então guarde a palavra, não perde a salvação. Guarde a palavra, guarda a palavra. Quando o diabo soprar no teu ouvido, desvia da igreja. Aí você lembra do capítulo 6. Não, eu não vou ficar fugindo do cordeiro. Eu quero encontrar com o cordeiro. Eu não quero ficar destruído. Eu não quero perder a salvação. Eu não quero ir para o inferno. Renuncie o pecado. Terceira e última estratégia e alternativa: renuncie o pecado e suas vontades, enquanto é tempo e se entregue àquele que hoje é amor. Hoje ele está assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje ele é amor, mas vai chegar o dia que a ira dele vai cair. Então aproveite agora. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus. Repita isso comigo: Jesus, que nos livra da ira futura. Só tem Ele, só Ele. Ah, pastor, eu desviei da igreja porque meu marido não queria. Só Jesus lhe livra da ira futura. Não, eu não quero ir para a igreja porque meus colegas me criticam. Só Jesus te livra da ira futura. Não, pastor, mas é porque só Jesus pode livrar o homem da ira futura. E isso vai acontecer no arrebatamento. Quem não for arrebatado vai participar da ira futura. Não tem conversa. Isso aqui é Bíblia. Ninguém pode mudar isso aqui. E sabe qual é o sério? Olhe para mim. Deus está lhe dando a oportunidade de conhecer a palavra. Você não pode dizer lá na frente: eu não sabia disso. Você sabe. Sacode sua irmã e diga: você está aqui, está ouvindo. E está ouvindo. Mateus 3:7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha a mensagem que já era pregada. Fugir da ira futura. Agora, para encerrar a mensagem, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que texto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Muito em breve vai sair uma notícia
que um povo desapareceu. De pé. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo